Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos os nossos parceiros, aos nossos amigos e amigas que estão aqui nos acompanhando nesta manhã de estudos do livro Memórias de um Suicida. Mas antes vamos fazer a leitura do capítulo 17, do item 1. A Sueli vai ler e fazer a nossa prece de abertura. Então, um bom dia a todos, sejam bem-vindos, um bom dia a todos os amigos que estão sempre junto de nós, nos colaborando conosco e vibrando por nós. Com muita gratidão, a gente começa, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. O item 1 é sobre o tema Caracteres da Perfeição. Então, é uma passagem de Jesus descrita em Mateus, onde ele nos fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudares apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não o fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Descrição em Mateus, capítulo 5, nos itens 44 a 48. E assim, então, vamos com essas palavras de Jesus, elevando nossos pensamentos a esse Mestre que deixou o caminho pronto para nós, que a gente possa unir esses pensamentos voltados a Jesus numa prece, com muita gratidão. Mestre Jesus, aqui estamos com gratidão por essa oportunidade, por esse caminho já iluminado pelas suas palavras e pelos seus exemplos. Que a gente possa, Mestre, ter o entendimento dilatado dessas palavras. O objetivo, então, aqui, dessas palavras dessa manhã, é buscarmos a nossa perfeição. Sabemos que somos perfectíveis e que chegaremos, com certeza, à perfeição. Logicamente, não a perfeição absoluta que é a de Deus, mas Ele deixa para nós esse exemplo, os seus atributos, para que a gente siga esse caminho iluminado, porque somos seres perfectíveis. Obrigado, Mestre Jesus, por iluminar a cada um de nós aqui presentes diante desse trabalho que vamos realizar nessa manhã em torno do livro Memórias de um Suicida. Que a gente possa contar com esses espíritos e, em nome de Maria de Nazaré, possamos aqui estar iluminando também o nosso conhecimento, a nossa consciência, de forma a transformar todos esses conhecimentos
da nossa vida prática, no nosso dia a dia, porque seremos perfeitos um dia. E com conhecimento, a gente certamente dilatará essa possibilidade de chegarmos mais rápido ao reino de Deus. Esteja conosco, amigos espirituais, benfeitores de cada um, para que a gente possa alcançar o objetivo dessa manhã. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia, mãe. Oi, Berenice. Oi, Sueli. Oi, Bom Juca. dia, querida. Bom dia. Bem, mudou a equipe hoje? Não, por enquanto fica assim, né? Depois vai haver Estávamos eu, a Leni e a... É verdade. E a Nós vamos Cristina. então dar início, né, ao nosso estudo. Vamos prosseguir agora, né? Bora. Então, nós vamos fazer a leitura das páginas 2, 3, 4 e 6, né, que está aí já, que vai entrar agora na nossa tela, para depois começarmos os nossos comentários, os nossos estudos em torno do texto extraído do livro Memórias do Suicida. Aflito, insofrido, alucinado, absorvido meu ser pelas ondas de agoirantes amarguras, em parte alguma encontrava a possibilidade de estabilizar-me a fim de lograr conforto e alívio. Faltava-me alguma coisa irremediável. Sentia-me incompleto. Eu perdera algo que me deixava assim, entonteado, e essa coisa que eu perdera, parte de mim mesmo, atraía-me para o local em que se encontrava. Com as irresistíveis forças de um imã, chamava-me imperiosa e irremediavelmente. E era tal a atração que sobre mim exercia, tal vácuo que em mim produzira esse irreparável acontecimento, tão profunda a afinidade, verdadeiramente vital, que essa coisa me unia, que, não sendo possível de forma alguma fixar-me em nenhum local para que me voltasse, tornei ao sítio tenebroso de onde viera, o cemitério. Essa coisa, cuja falta assim me enlouquecia, era o meu próprio corpo, o meu cadáver, apodrecendo na escuridão de um túmulo. Cerca de 2 meses vaguei desnorteado e tonto em atribulado estado de incompreensão, ligado ao fardo carnal que apodrecia. Viviam em mim todas as imperiosas necessidades do físico humano, amargura que, aliada aos demais incômodos, me levava a constantes desesperações. Revoltas, blasfêmias, crises de furor acometiam-me como se o próprio inferno soprasse sobre mim suas nefastas inspirações, assim coroando as vibrações maléficas que me circulavam de trevas. Bom, eu sempre digo que após a leitura da descrição de Camilo desse estado todo que ele está passando, né, descrevendo para nós, não mais a situação atual, que ele agora se encontra em outra situação, evidentemente, mas esse momento realmente tira o fôlego e causa assim uma mexida nas nossas emoções, mas eu vou deixar que agora vocês possam prosseguir com o estudo da manhã de hoje, pedindo a Amália, então, para ler e comentar as páginas 6 e 7 do nosso texto de hoje, né? Essas são as palavras-chave que nós extraímos do texto que acabamos de ler. Aflito, insofrido, alucinado, absorvido meu ser pelas ondas de agoirantes amarguras. Essa coisa que já falta assim me enlouquecer era o meu próprio corpo. Cerca de 2 meses, vaguei desnorteado. Então, agora a palavra está com a Mária para fazer a leitura e os comentários. Tá bom. Bom dia a todos. É muito bom estarmos aqui dando continuidade aos nossos estudos na manhã de hoje, nesse estudo do Memórias do Suicida. Então, após lida o texto, né, vamos às questões. Na contextualização,
primeiramente, do aflito e sofrido, alucinado, absorvido meu ser pelas ondas da agonia, de agonirantes amarguras. Aí foi trazido para nós o Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, a lei de liberdade, fatalidade, a questão 852, para nós entendermos, primeiramente, esse processo por que passa Camilo, num estado tão desesperador após a morte, né? Como que fatalidade é essa? É fatalidade? Não é fatalidade? Então, a questão 852 do Livro dos Espíritos, quando está tratando da lei de liberdade, exatamente no que consta da lei de liberdade, o livre-arbítrio, né? Está no capítulo do livre-arbítrio, Kardec faz a seguinte questão, pergunta aos espíritos. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da matéria, porque procedem. Não lhe estará no destino o infortúnio? Então, antes de ler a resposta dos espíritos, a gente pensa, né? Será esse estado que Camilo está passando ali, tão desesperador, será uma fatalidade? Como é que ele está? Por que está ali sofrendo aquela coisa toda, né? Após o seu suicídio, né? Ele se encontra já fora do corpo físico, né? O que será que está acontecendo com ele? Será simplesmente uma fatalidade, né? Que está caindo sobre ele essa situação? Aí vamos lá. A resposta dos espíritos a Kardec foi o seguinte: são talvez provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolo te sentirás. Então, aqui a gente pode refletir a questão da fatalidade, né? O que seria a fatalidade? Então, a fatalidade é o que é fatal, acontecimento imprevisível, inevitável, né? Marcado pelo destino, né? O meu destino me levou, o destino levou, que às vezes a pessoa não sabe nem definir o que é destino, né? Então, me levou a isso, essa sina, essa aventura dolorosa, esse revés da sorte, né? Que acontecimento é esse? Acontecimento funesto, é o que ele está sofrendo aqui, um acontecimento funesto, uma calamidade, uma situação, ele mesmo não sabe definir, porque será que ele, Camilo, um ser humano, né? Após a desencarnação, pelo suicídio, está passando por esse processo. E aí os espíritos estão convidando a gente a pensar, né? E também vamos trazer a visão espírita da fatalidade, né? Que aí, para contextualizar ainda melhor, né, essa questão do Camilo. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 851, que é a que antecede essa 852, Kardec faz a pergunta, né? Haverá uma fatalidade, né? O espírito passar por esse processo todo? E aí os espíritos responderam que fatalidade, aí vem a visão dos espíritos, a visão espírita. Fatalidade existe apenas pela escolha que o espírito fez ao reencarnar, de experimentar esta ou aquela prova. Veja bem, interessante a gente pensar nisso aqui, porque a fatalidade, ali está perguntando, essa situação que ele está passando, né? Você poderíamos chamar de fatalidade ou não? Eu pensei o seguinte, refleti o seguinte: tudo bem, o que a gente tem que pontuar aqui é que o Camilo está sofrendo, toda essa ação que ele está sofrendo, é por conta da escolha que ele fez do suicídio. É isso?
E essa escolha que ele fez do suicídio foi uma escolha encarnado, porque aqui a fatalidade, segundo as leis divinas, como os espíritos estão ensinando, é em cima da escolha que o espírito fez antes de reencarnar. O suicídio não é uma escolha feita antes de desencarnar. Não está na pauta divina da escolha, das provas, ou do que vai passar o espírito, encarnado ou desencarnado, né? Principalmente encarnado, ele vai sofrer a ação da fatalidade encarnado, aquilo que ele escolheu como espírito. Mas o suicídio não está nessa pauta, né? Por isso, é interessante a gente ver, a gente assim, entender até esse processo, né? Ele diz, provas que lhe cabia sofrer e que eles escolheram. Tá. Mesmo ele não tendo escolhido, né? Aliás, ele tendo escolhido como encarnado, as consequências são as mesmas, né? De acordo com o nível espiritual da criatura, né? Então, o que cabe ele sofrer? As consequências das suas próprias atitudes, né? Não é uma fatalidade, porque foi uma escolha que ele fez encarnado, né? E as consequências do suicídio para uma escolha dessa, né? No caso do suicídio, é diferente das consequências de uma escolha que o espírito tenha feito antes de desencarnar e sofreu essa escolha aqui encarnado. Então, no caso mesmo da desencarnação, ele vai, um espírito, por exemplo, muito inferior, desencarna, ele sofrerá as consequências das suas atitudes aqui na Terra, né? Quando desencarnado, tão dolorosa quanto do Camilo, né? Só que o do Camilo tem essa diferença, né? Dessa escolha que ele fez, que se torna muito mais dolorosa, porque aí os espíritos disseram, porque lançamos, né? Ainda aqui lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Aí entra no esquema mesmo. Você sempre sofrerá as consequências daquilo que você escolheu, das suas próprias faltas. Tanto que eles dizem, trata de ter pura consciência. Olha o que atormenta o nosso amigo. A sua consciência, né? Que o arrasta a sofrer sem que ele queira, ele vai sofrer as consequências, é da lei. Então, ele é arrastado por todo aquele processo de lei que envolve essa situação, sem que ele tenha nenhum domínio, né? Nenhum entendimento do que aconteceu. E Kardec continua, né, na nota do 852, que Kardec diz, né, as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e mais humilhante para o nosso amor próprio atribuir ante a sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos e que experimentamos do que a nossa própria falta. Quer dizer, é culpa do destino, não é minha. É certo que, para isso, contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando mais. Então, aqui, complementando, né? Uhum. Ideias falsas que fazemos, desconhecemos isso, tomamos atitude, né, a conta de que eu sou livre para fazer o que eu quero, a vida é minha, né? E aí nós temos a posição do nosso amigo, né? Ele não era um mau caráter, ele era um espírito inferior,
e muito envolvido com as ilusões da terra, com o amor próprio, né? Com o orgulho que ele tinha, né? E também ele quis fugir à responsabilidade da vida, né? Agora mesmo eu li aqui, né? Acho que é Leon Denis mostrando que quanto é dolorosa essa fuga, né, da responsabilidade da vida. Então, as consequências dessa fuga, elas se tornam muito mais pesadas, muito mais dolorosas. Sou eu construindo o meu destino, eu, né, dando um rumo ao meu destino. Aí eu vou sofrer as consequências, né? Então, de acordo com o caráter e a posição social da criatura. Então, ele tem aquele negócio, o louco que se mata, não sabe o que faz, a criatura, às vezes, né, num estado extremo de miséria que ele não tem condição de suportar. Tudo isso, né, difere, por exemplo, de uma criatura como o Camilo, né, sem sentido nenhuma de condenação, mas é a realidade. A condição social dele era uma condição social boa, não é? Ele, como dizer, não justifica que ele tivesse essa ação, né, extremada, por exemplo, por conta de uma miséria. Certo. Mas, no caso, aí seria a miséria moral, né? Que aí é a questão do caráter, a miséria moral, sim, que ele estava naquele momento, né? Então, aí, agora vou deixar para as outras falarem também. Vamos lá. Nós vamos prosseguir, então, com as páginas agora. A Berenice, então, vai fazer o nosso estudo e comentar as páginas 8 e 9, né? É isso aí. Pegando um pouquinho do texto da Amália, quando ele fala as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas. Então, cada um de nós tem que saber quais são as suas ideias, o que você acha das coisas. Eu tenho visto muitos grupos de estudo na internet se dizendo espírita, inclusive pegando os textos espíritas, mas desconectando os textos e os contextos e, como a Amália falou, enaltecendo, inclusive, o suicídio como um respeito ao livre-arbítrio, dizendo que a doutrina espírita coloca um medo ao invés do respeito ao livre-arbítrio. Então, nós precisamos saber sobre essas ideias, do que a gente acha das coisas, e aproveitar a doutrina espírita, que, na verdade, traz para nós esse respeito à vida, com essa visão de futuro. E a lei é tão simples, de causa e efeito, das consequências das nossas ações. E a internet está aí para todos, e, às vezes, no momento de aflição, se encontra respaldo em grupos irresponsáveis. Então, que a gente tenha essa ideia exata do que serve a doutrina espírita como uma bússola para a nossa vida, como uma bússola para que a gente saiba aonde chegar, estimulando a visão de futuro, a imortalidade da alma, mas uma visão de futuro que vai dar continuidade, vai para uma outra vida, que a nossa vida real é a vida espiritual. Então, quando a gente estuda aqui, cada questão dessa é um remédio para a nossa alma. Nessa questão da 909, o Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, Kardec está botando toda a responsabilidade no esforço de cada um. Olha, é você se esforçando, só você, porque o sucesso espiritual não depende de ninguém. O nosso sucesso moral, íntimo, não depende de nada nem de ninguém. É apenas nós, quando nós decidimos fazer alguma coisa. Então, poderia, e ele usa a palavra sempre, ele pode sempre, ou seja, todas as vezes que a gente se esforça, a gente consegue vencer as nossas más inclinações. E a gente sabe qual é a má inclinação. Nós que estamos aqui estudando, cada um de nós sabe qual é a má inclinação que a gente tem. Eu tenho a má inclinação da calúnia,
eu tenho a má inclinação, eu estou sempre fazendo uma fofoca, eu estou sempre vendo alguma coisa para criar um conflito num grupo, eu estou sempre usando palavras que neste grupo que eu esteja, seja na família, seja no trabalho, seja onde for, eu crio uma discórdia. Eu estou sempre elaborando os erros de alguém, eu estou sempre apontando. Então, a gente tem que saber exatamente qual é a nossa má inclinação para a gente poder fazer um plano e, nesse plano, a gente se esforçar. Porque a questão aqui, os Espíritos respondem, é muito clara. Ele fala que sim, toda vez que a gente entende, identifica a má inclinação que nós temos e que a gente quer vencer e se esforça, sim. E ele diz aqui, olha, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. Por quê? Tudo com Deus, tudo para Deus é fácil. O caminho para Deus é fácil. Ele não complica nada. Então, só o esforço que a gente faz, isso já vale. E é um esforço bem pequeno que a gente precisa fazer para vencer as nossas más inclinações. O que falta é o quê? É a nossa vontade. Então, na hora que a gente identifica uma má tendência nossa, uma má inclinação, um defeito nosso, qual é o tanto de vontade que nós queremos consertar? Então, e aqui ele faz um lamento. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, se ele está afirmando, então nós aqui já sabemos que nós não fazemos esse esforço, e esse esforço pequeno. E a gente tem que aproveitar essa nossa reencarnação. Essa nossa reencarnação com o conhecimento da doutrina espírita é a melhor reencarnação, com certeza, que nós já tivemos, por conta da informação e por conta das oportunidades que nós estamos tendo. Então, vamos elaborar uma listinha das nossas fragilidades. Esse defeito fica uma coisa muito forte, então vamos à nossa fragilidade, a fragilidade da língua, a fragilidade da crítica. Vamos fazer um plano para a gente se esforçar a melhorar. Vamos, lá no nosso trabalho, lá no abrigo, todos os uniformes têm uma frase: a paz do mundo começa em mim. Todos os dias tem um culto às 7 horas da manhã. E todos os dias nós combinamos, todos, de levar a paz em algum momento. Em algum momento nós temos a lucidez para falar uma palavra de paz, fazer uma atitude de paz, mesmo a contragosto. Se não é na naturalidade, mas que a gente vá no pensamento. Então, e essa proposta acabou que deu muito certo, porque todos os dias tem, a gente faz uma rodinha de conversa e todos os dias alguém tem alguma historinha, algum caso onde aquela ação da paz teve um sucesso. Então, a gente precisa saber as nossas fragilidades, montar um planejamento e se esforçar. E esse esforço é muito pequeno. Na questão seguinte, que é a 911, o Kardec ele se aprofunda nisso. Ele diz: e não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Olha, que o Kardec ele vai se aprofundando. E a resposta é: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. É aquele fumante que fala assim, é muito difícil largar o vício. Aí você pergunta, nos últimos 4 anos, quantas vezes por um mês você deixou de fumar na proposta de parar de fumar? Nenhuma. Então, não tentou. Então, muitas vezes a gente fala que é difícil sem tentar. Às vezes perguntamos, quem acha que tocar piano é difícil? Todo mundo fala, eu. Aí a gente pergunta, quantas vezes você já se matriculou numa aula de tocar piano? Nunca. Então, como é que sabe que é difícil? Então, a gente vai se acostumando a dizer que é difícil vencer.
e a gente fica com essa vontade apenas nos lábios. E ele continua: querem, porém, muito satisfeitas, ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua superioridade. Isso até tem que ir para terapia com essa frase aqui. Isso aqui a gente tem que ver. Quando a gente fala assim, eu não consigo, eu não estou vencendo, é porque de alguma forma a gente tem um ganho. A gente tem um ganho secundário, a gente tem um prazer secundário sobre aquilo ali. E ele continua: compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, a gente tem que ter o objetivo de vencer. Mas antes de vencer, tem que saber você quer vencer o quê? A gente tem que ir para o autoconhecimento para saber quais são as fragilidades, quais são as mazelas. E na questão 919, que é o conhecimento de si mesmo, o Kardec pergunta: e qual é o meio prático mais eficaz que o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Conhece-te a ti mesmo. Então, é sempre a gente partindo de nós mesmos, de identificar em nós as fragilidades. E o Kardec ainda fala: ok, a gente compreende sobre isso, mas como é que faz? Aí, a resposta seguinte é 919, quando Agostinho vem dando a resposta sobre uma prática que ele fez e que deu certo. Ele fala: quando eu estava encarnado, eu fazia assim, ó. Então, ele está dando uma dica para cada um de nós. A gente identifica as nossas fragilidades, que a gente precisa ter a vontade, o esforço, o querer. Muitas vezes a gente nem sabe a quem recorrer. Às vezes a gente não quer recorrer a um amigo, porque fica com vergonha até de falar sobre as nossas fragilidades. Às vezes não tem condições de ir para uma terapia. Mas nós temos o Evangelho. Vamos lá nas questões das preces. Nossa, tem a prece nas aflições da vida, tem a prece para corrigir um defeito. Nós temos esse suporte dessa terapia espiritual que nos fortalece. Então, quem está nos ouvindo, está passando por uma situação desagradável, está identificando que não está conseguindo vencer alguma aflição, vai para a terapia do Evangelho, faz essas preces. Antes das preces, tem sempre um prefácio que mostra para a gente qual é o objetivo daquela prece. E assim, a nossa mente vai entrando em contato com a mente do nosso guia, assim a gente vai entrando numa vibração espiritual, e toda vez quando a gente se esforça, o mínimo que seja o nosso esforço, a ajuda chega. Então, que a gente busque as preces. E às vezes a pessoa fala assim: eu estou tão tumultuada que eu não consigo nem orar. Vai para as preces do Evangelho. Lá, cada prece é um remedinho para a nossa alma. É interessante, né, tá? Essas observações todas que nós estamos fazendo tem muito a ver também com o estudo da semana passada, que vocês estavam ausentes quando Kardec, no caso Camilo, ele começa, retorna até o próprio lar e encontra todo mundo mexendo nas coisas. Eu fiquei pensando assim: puxa vida, realmente nós pensamos que como está assim apresentado nas questões hoje, nas respostas, que nós já estamos desapegados das coisas, né? Do próprio corpo, das coisas e daquilo que nos cerca. E eu fiquei pensando: puxa vida, eu preciso começar a treinar isso em mim. Porque eu conhecer a questão de se autoconhecer, que é a Sueli que vai posteriormente fazer o comentário das próximas páginas, eu estava pensando nisso. Eu preciso me conhecer para ver exatamente onde eu estou me apegando e o quanto isso pode me prejudicar quando eu desencarnar. Porque você tem que se desligar, né? Na realidade, eu sei que o estado de perturbação, nós já aprendemos isso com o Espiritismo, que o estado de perturbação varia muito de acordo com aquilo
ao qual eu esteja muito preso, muito ligado, né? Muito apegado. Né? Mas eu vou passar para a Sueli agora, fazer as próximas leituras, né, dessas 2 páginas, 10 e 11, e o comentário que ela tem para fazer. A gente vai dar uma complementação naquilo que a Berenice já iniciou, e é muito interessante, porque é a visão realmente da perfectibilidade que a gente tem que buscar, e essa questão 909 está justamente nessa proposta que Kardec coloca aqui, que é o objetivo de todos nós, e foi falado exatamente no Evangelho. O Evangelho, quando a gente leu, a gente colocou o chamado de Jesus dizendo: sede perfeitos como seu Pai Celestial, como vosso Pai Celestial também é perfeito. Então, é lógico que a gente não vai chegar à perfeição de Deus, não é essa a proposta de Jesus, mas é a perfeição vossa, a vossa. Ele usa, é interessante que Jesus usa muitas vezes, ele fala o nosso Pai, quando ele está falando das nossas possibilidades, minha e a dele. Quando ele fala o meu Pai, é só a possibilidade de Jesus, nós não alcançaremos. Ou fala do vosso Pai. Então, o vosso Pai é aquela perfectibilidade que é possível para nós. Então, é muito interessante que essa perfectibilidade que a gente terá, seremos perfeitos, mas de acordo com o nosso estágio evolutivo. A perfeição de Deus nós não alcançaremos. Essa questão 909 está muito importante aqui para o caminho que Camilo estava percorrendo, porque ele estava muito afastado da perfeição. O objetivo é que a gente seja realmente perfeitos, mas qual é o caminho para a perfeição? É a gente ter e buscar os atributos de Deus. Quando a gente busca os atributos de Deus, é o caminho que a gente está buscando. Lá na Gênesis, isso está muito bem descrito. Na questão número 918, ele repete esse caminho, é buscar os atributos de Deus. E como o suicida, ele corta esse caminho, ele se afasta da divindade, ele se afasta totalmente de Deus, ele desvia o caminho da perfeição. Então, o caminho da perfeição é sempre buscar Deus. E quais são os atributos de Deus? A gente já estudou lá aqueles atributos: seremos perfeitos, eternos. Todas aquelas perfeições que Deus tem é a nossa busca, é o nosso caminho, o nosso caminhar. O suicida, no caso de Camilo, ele, por causa dos egoísmos, que sempre o caminho da imperfeição é pelo egoísmo, é o retrocesso à animalidade. Esse caminho ele cortou pelo suicídio. Todo suicida, ele desvia o seu caminho. Então, ele tem que buscar novamente o caminho. Qual seria esse caminho? Conhecendo a si mesmo. Porque nós somos centelhas divinas. Se a gente se conhecer como centelha de Deus, nós teremos, então, essa busca dos atributos de Deus. É muito interessante a gente pensar sobre isso, que quando essa descrição, conhece-te a ti mesmo, é uma descrição que já estava, antes de Sócrates, e Sócrates olhava essa descrição no oráculo de Delfos, que tinha na Grécia, e esse oráculo era onde estavam ali as pitonisas, onde as pessoas iam lá buscar o seu futuro, médiuns, né? Eram médiuns que davam algumas dicas do seu futuro, e essa era uma busca bastante comum nessa época, que Sócrates via essa imagem, né, descrita nesse oráculo, e ficava sempre questionando: será que eu me conheço a mim mesmo? Eu conheço? Então, o Platão repete essa máxima que Sócrates é uma dúvida para ele mesmo. Eu não me conheço porque eu ainda estou afastado de Deus. Na medida que a gente se espiritualiza, a gente vai conhecer a Deus, e aí a gente vai conhecer a nós mesmos, que somos centelhas divinas. Então, é um ponto importante onde Camilo precisava se conhecer, e esse exercício é de todos nós que buscamos essa perfeição moral, que é o capítulo onde está descrita
essa questão do Livro dos Espíritos, essa busca da perfeição vai sempre nos afastar das imperfeições, do egoísmo, da vaidade, desse apego excessivo à matéria, esse apego às nossas coisinhas do dia a dia, que ele mostrou que ainda estava muito apegado, apego ao próprio corpo, como ele viu, sentiu essa decomposição do próprio corpo. Por quê? Porque o fluido estava ainda ligado, extremamente ligado ao corpo físico. E quanto mais você se conhece a si mesmo, você sabe que você é um espírito imortal. E aí, nessa separação do corpo, você vai ter mais facilidade do desdobramento, da perda da tua vida material, porque você se reconhece a si mesmo como um espírito imortal. E aí você vai estar mais próximo de Deus, se elevando. Porque a 918, ela vai falar sobre exatamente o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Então, você vai ter a certeza que você é um espírito imortal e que vai seguir com mais facilidade na vida. Então, a gente precisa fazer esse exercício o tempo todo, para a gente se elevar, se reconhecendo como filhos de Deus, como centelha divina, e que chegaremos à perfeição. É esse que é o caminho, realmente, para a gente ser perfeito, e esse é o caminho que o suicida desvia. Né? E todos nós, de certa maneira, desviamos um pouquinho, mas a gente tem que ter sempre um objetivo de buscar esse caminho de Deus. Né? Então, a próxima questão é a que o Evangelho nos traz também no capítulo 5, que ele mostra, no capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Então, nos fala a questão. A propagação das doutrinas materialistas, essa que é nosso calcanhar aí no nosso planeta ainda, né? É, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Seríssimo. Porque acontece exatamente quando o indivíduo tem a certeza do nada, que você não é só matéria e o seu pensamento é secreção do seu cérebro, então você não tem por que ser perfeito, você não tem por que ter um caminho de bondade, de amor, de justiça, de caridade. Então, você vai ficar no seu egoísmo e cada vez vai ficando mais dentro de si e se afastando da lei de Deus. E vai assume uma tremenda responsabilidade. Esse é um ponto que quem divulga essa proposta, ela está afastando muitas outras pessoas. Consequentemente, ele vai ser responsável pelas suas ações, né? Com o espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. Então, com o espiritismo, ele vai trazer um ponto de vista diferenciado da vida futura, da certeza de que somos perfeitos, e aí vai inocular a contra-ideia, a ideia de que precisamos ser melhores. Vamos olhar para nós mesmos, as nossas imperfeições, sermos melhores em cada reencarnação, porque somos reencarnacionistas. Com o espiritismo, tornada impossível a dúvida, o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, além do túmulo, né? Mas em condições muito diversas, onde a paciência, a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, onde, em suma, a coragem moral. Então, nessa questão aqui de paciência e resignação, foi exatamente o que Camilo não teve, porque cada um tem o seu processo evolutivo para construir nessa vida e ter resistência às dificuldades. Quando a gente tem certeza disso, a gente vai ter obediência, paciência e resignação. Foi o que Camilo não teve pela propagação das doutrinas materialistas. Ele por ele se falir na vida, ele resolveu sair da vida, porque aí agora acabou a vida, não tem sentido mais. E o espiritismo já modifica totalmente
esse ponto de vista e a gente entende que as vicissitudes são sempre uma oportunidade da gente exercitar e sair melhor dessa encarnação, com certeza. Eu perguntaria uma coisa a vocês, sabe, tudo que nós estamos comentando e lendo, aquela frase que é muito comum ouvirmos ou lermos, vencer o homem. O que vocês acham? Tem a ver com isso? Esse é o caminho do progresso mesmo, né? Porque nós temos ainda aquelas situações que a gente repete por atavismos, por desobediência, pelo nosso egoísmo, por não ver a possibilidade de ser melhor a cada dia. Aí a gente tem que vencer o velho homem mesmo. Repetimos muito as nossas imperfeições. Por isso que a gente encarna tantas e tantas vezes. Não desnecessariamente se a gente vencer as nossas dificuldades. E esse é o caminho, conheça-te a ti mesmo, para a gente vencer e estar mais perto de Deus, né? Você, Berenice. Tem que saber o que é o velho homem. Né? Senão a gente quer vencer uma coisa que a gente nem sabe o que é. Se a gente fala assim, olha, não, eu não sou uma pessoa egoísta, não, eu não sou uma pessoa assim, porque a gente sempre se coloca nessa posição. Então, a gente nem sabe o que tem que vencer. Então, esse conhece a ti mesmo é a gente ir lá fazer a listinha das nossas fragilidades. Para mim, um livro que foi muito impactante para mim, que, olha, é um livro assim que eu super recomendo. Sábado que vem, nós vamos fazer um estudo aprofundado desse livro, se chama Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Não sei se vocês conhecem. Porque durante 15 séculos, esse espírito reencarna 17 vezes. Quem narra esse livro é o Caíba Schüttel. E a maneira que esse livro foi escrito é muito interessante, porque foram vários médiuns ao mesmo tempo tendo a vidência e a psicografia dessa obra. Foi uma obra que foi bem elaborada justamente para a gente entender nesse processo. Então, quando a gente vê essas 17 vidas, o planejamento reencarnatório, o livre-arbítrio que ele usou, o estilo de morte, como ficou no mundo espiritual, o planejamento da próxima, e a gente estudar, ler atentamente, nós vamos identificar as nossas fragilidades para montar quem é o homem velho que precisa ser vencido. Porque senão a gente quer vencer uma coisa que a gente não sabe e a gente se camufla o tempo inteiro, né? Então, eu acho que é um livro assim espetacular, esse livro, Eustáquio, 15 séculos de uma... Conheço. É maravilhoso ele. Então, aí o homem velho, né? O homem velho. A proposta da doutrina espírita é exatamente a gente entender o homem velho e vencer o homem velho. Principalmente, né? Que eu considero que é o verdadeiro autoconhecimento. O autoconhecimento é você se conhecer como individualidade espiritual e saber toda uma bagagem que você já adquiriu e o quanto você está parado no tempo. O homem velho ele está estacionado há séculos, há milênios, em ideias, né? Inclusive como essa, né? Por exemplo, a incredulidade, como está no Evangelho, lá falando, no mesmo parágrafo onde está o texto que a Sueli leu, né? Tem a questão que ele começa dizendo, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estimulantes ao suicídio, porque você está fixado numa mentalidade, você não consegue enxergar para frente, não consegue ver o estado de renovação, a necessidade da renovação e quanto você pode vencer, né, todas essas mazelas, e que você foge dela, que é a covardia moral, né? É a covardia moral, como ele diz aqui. Isso, esse nosso não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, é do homem velho. É o homem velho que diz isso, né? Não tem jeito mesmo, é meu destino, é fatalidade, né?
Então, ele se sente impotente por falta desse conhecimento, né? Então, quanto é benéfico para nós esta doutrina, né? Quanto ela é consoladora. Por isso que, desde a primeira questão que a gente estudou hoje, né, já que tem lá o recadinho dos espíritos para nós, desde da 852, trata de ter pura consciência em meio dos males que te aflige, e já bastante consolado te sentirás. Depois ele diz, né? É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando mais. Então, com muita facilidade, a gente se entrega à ideia do outro, né? Então, deixa de observar que você tem suas ideias e que você pode se apoiar, sim, em quem vai te colocar para frente, para o alto, né? Para vencer essas ideias, tá? E aí, o Denis vai dar também outro estímulo aí para nós. Outro toque aí, no Leon Denis. Agora, aquela questão, né? Nós somos influenciados não é só por espíritos, não. Encarnados também nos influenciam. Também. Agora, eu preciso também ver aqui, quais são os modelos que eu quero seguir na existência terrena, né? Porque aí é aquele problema, né? Se eu faço uma escolha que não me é conveniente a nível de evolução, de crescimento espiritual, eu vou acabar novamente sedimentando em mim os velhos conceitos que já me causaram problemas em outras vidas, né? Mas vamos deixar agora com a Sueli, então, fazer essa leitura, que é a fase final do nosso estudo de hoje, né? Então, vamos lá agora no Leon Denis. Problema do Ser, capítulo 10, a morte. O conhecimento que nos tiver sido possível adquirir das condições da vida futura exerce grande influência em nossos últimos momentos. Dá-nos mais segurança, abrevia a separação da alma. Para nos prepararmos com proveito para a vida do além, é preciso não somente estarmos convencidos da sua realidade, mas também lhe compreender as leis, ver com o pensamento as vantagens e as consequências dos nossos esforços para o ideal moral. Então, Leon Denis, acho que aí ele disse tudo, né? A gente já analisou hoje o objetivo de sermos perfeitos, é chegarmos ao projeto divino da perfeição, sim. E se você tiver essa certeza e o afastamento dessas doutrinas materialistas, ou a aproximação do Espiritismo nos faculta essa possibilidade de conhecer a sua vida futura, vai dar a resposta da humanidade. Quem sou, para onde vou, né? Da onde eu vim e para onde eu vou. Então, se eu souber para onde vou, se eu tiver segurança nessa proposta, esse processo de perturbação, que é um processo de um momento bem difícil do espírito, no momento da morte, e esse momento é que Camilo está vivendo com uma dor pungente. Exatamente por isso que o livro, nesses 2 capítulos iniciais, é tão difícil para muitas vezes as pessoas lerem, porque elas se identificam muito com essa realidade, com o que vai acontecer depois da minha morte. Como vai ser esse meu caminho? Quem vai me auxiliar nesse caminho? Então, esse conhecimento da vida futura, a certeza de que somos amparadas e é a ligação com o plano espiritual superior, a gente vai ter a certeza e a segurança, e no momento da separação da alma do corpo, a gente não vai ficar tão apegado como o caso que Camilo está se revelando para nós aqui, e é uma revelação muito importante e especial que nos convida sempre a gente ter essa ligação com esses espíritos amigos, para que no momento da morte, mesmo com as minhas dificuldades, mesmo com as minhas dores, com as minhas incertezas que a gente pode
ainda dependendo do seu estágio evolutivo, mas vai nos facilitar. Esse conhecimento que a gente está tendo aqui hoje é um conhecimento muito especial. Ontem, particularmente, nós estivemos num velório de um jovem que ele já tinha o conhecimento da vida espiritual e provavelmente ele vai ter mais facilidade dessa passagem. Mas mesmo assim, a morte sempre é um momento bastante de dor. E se a gente tiver esse conhecimento, esse momento vai ficar mais leve. E esse convite que Leon Denis faz, que Kardec faz, é um convite muito especial. E hoje a gente vai ter que ter isso muito estabelecido no nosso coração, é de conhecer, de ter intimidade mesmo, intimidade com o seu guia espiritual, para que a gente possa, então, caminhar com mais assertividade, com mais segurança, porque a vida é essa, a gente vai morrer. Fatalmente é inexorável. Então, que a gente faça esse caminho para a gente se espiritualizar mais, se desapegar excessivamente das coisas materiais, porque esse é um caminho que não tem como fugir disso. Quanto mais você se apega, aquele fluido se gruda no seu corpo e você vai sentir todas as dores dessa separação. E os espíritos já nos relatam lá no céu e inferno que quando você já tem esse caminho, é mais fácil. Vide Sanson, vide Aura Celeste, vide esses espíritos que já entenderam e, consequentemente, essa separação teve muito mais facilidade. E assim será, né? É interessante, né? Aí cita no texto, vê como é que Leander fala, a questão dos últimos momentos. Isso. Geralmente a pessoa pensa em se preocupar com essas situações de ordem espiritual, vida após a morte, para uma idade mais avançada. Mais tarde me preocupo com isso, mas antes você foi ao sepultamento de um jovem. De um jovem. Então Exato. foram os últimos momentos dele. Mas você disse, ele tinha o conhecimento, então isso vai ajudá-lo nessa fase de reentrada à vida do espírito desenfeixado, né? Desligado da matéria densa, né? Mas a Rita já chegou aqui, está aqui entre nós agora, nós temos que passar a palavra para ela, porque o nosso tempo realmente já está se esgotando. Isso aí, bom dia a todos, nós estamos aí com 3 minutos. E muita participação, mas como a Leni e a Mayra estavam lá no chat, eu nem vim aqui, mas eu trouxe aqui a que a Ellen fala, quando vocês trataram do homem velho, a Ellen traz uma fala muito interessante, vencer o velho homem, esse é o caminho, autoconhecimento. Ultimamente, quando alguma situação ou atitude de alguma pessoa me incomoda, eu procuro olhar dentro de mim para saber o que preciso mudar em mim. Isso é interessante, né? Porque a Ellen já tem a certeza que a mudança não é do outro, é nossa, né? E, Berenice, você falou alguma coisa sobre o estudo do livro Eustáquio, é isso? Isso. E alguém está perguntando onde é que será esse estudo. Eu vou fazer um seminário em Cabo Frio, no sábado. Você vai fazer um Cabo Frio, estudo em Cabo Frio. É a manhã toda, de 8 a meio-dia. Não sei se vai ser televisionado, né? Passado pela internet. Mas eu recomendo ler esse livro, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, o Espírito Caíba Chútil. Muito bom esse livro. E nós temos um convite para todos para o dia 20. Né? Antes do convite, a gente vai agradecer aqui os nossos parceiros, a Rádio Portal da Luz, que esteve conosco, o Centro Espírita Antônio de Aquino, a Web Estação da Luz e a TV Nova Luz. Nós estamos com poucos parceiros porque o StreamYard mudou a dinâmica dele e tirou vários parceiros de muitos canais, e principalmente canais espíritas. A gente está muito preocupado com isso, tá, gente? Então, a gente está com poucos parceiros, agora estamos só com 4 parceiros que a gente consegue manter aqui. Mas a gente tem um convite para vocês para o dia 20, e é de extrema importância para todos nós. Vamos ao nosso convite. Vocês conhecem medicina espiritual? O corpo reflete o que há no espírito. Sendo assim, o espírito precisa ser curado primeiro.
A medicina espiritual há de ser associada à medicina humana, em função de que uma vai cuidar do corpo e a outra do espírito. Convidamos a todos para o 35º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual, com suas respectivas sessões. Sessão doutrinária. Por que ficamos doentes? Como encontrar o equilíbrio com os recursos oferecidos pela medicina espiritual? Sessão científica. Por que você veio para a casa espírita? Será que ela tem algum magnetismo que nos atrai? Sessão técnica de passes. Passes nas doenças mentais mais prevalentes. Passes nas doenças orgânicas mais prevalentes, com ênfase nas doenças cardíacas e renais. Sessão atualidades. O mau uso das mídias sociais e a sua influência na nossa saúde. As mídias sociais podem ser instrumentos de processos obsessivos? Anote na agenda, 20 de outubro de 2024, das 8h30 às 13 horas. Inscrições na Livraria do CELD. Haverá evangelização para bebês, crianças e jovens. O encontro será presencial e somente a sessão Atualidades será transmitida pelo canal do CELD no YouTube e pelos canais parceiros. Esperamos você. Até lá. Muito bom. Então é isso. Esse é o convite para todos nós. Joaquim? Muito bem. Então, nós vamos fazer a prece e vamos unir os nossos pensamentos para agradecer tudo que recebemos na manhã de hoje, agradecer a presença, o envolvimento das vibrações amigas dos nossos guias espirituais, agradecer a todos aqueles que estão junto aos nossos corações, às nossas mentes, estudando esta obra, o Memórias do Suicida. Permita, Senhor, que, mais uma vez, nos envolva a todos com a tua bênção de paz. Pacifica-nos, Senhor, para que melhor possamos seguir os teus ensinamentos, as tuas lições do teu Evangelho. Obrigado por tudo, que assim seja.